A dirty suit. A, dirty. Suit. Terno sujo. You must have this suit cleaned. Você deve ter este terno lavado, limpo. É assim que você fala, você deve mandar lavar este terno. Por exemplo, vou mandar lavar meu carro. I'm going to have my car washed. Vou mandar cortar o cabelo. I'm going to have my hair cut. Então você vai ter coisas feitas para você. Mrs. Field said to her husband. A senhora Field disse a seu marido. Said to her husband. Aqui, husband, husband, husband. Esse som seguido de R, você faz um círculo nos lábios aqui. Her. Você não vai tensionar os cantos de sua boca para fazer esse som. É um círculo. Her. Como em pássaro. Bird. It's very dirty. Ele está muito sujo. Esse Y, às vezes eu noto que os alunos o deixam mudo. O Y final nunca é mudo. Very dirty. She held up a dark suit for him to examine. Ela mostrou, held, é o passado de hold, mostrar. She held up, ela mostrou terno escuro, a dark suit, para ele, for him, to examine. Ela mostrou, she held up, a dark suit, terno escuro. Vejam aqui o som desse A, dark, e não dark, não, isso é português, o verbo dar, é no fundo da garganta, dark, a dark suit, para ele examinar. Vejam se eu dissesse a frase, isto é para você fazer. This is for you to do. Isto é para eles assistirem. This is for them to watch. Examine, examine. Look, she said. Olhe, ela disse. There are stains on the front. Há manchas na frente, on the front. Aqui é A, não O. É como em mother, front. And dirty marks, e marcas sujas, round the pocket of your trousers, e marcas sujas em volta dos bolsos, pockets, de suas calças. Notem aqui o som do O, como em dark, mark, em volta de, mais os, em volta dos bolsos de suas calças. O P é explosivo. Pockets of your trousers. Lembrando o som do Y.
your, your. Ano, year. Orelha, ear. Ano, year. Yes. O americano usaria pants. This suit is so dirty, it will stand up by itself. Este terno está tão sujo, so dirty, que, aqui tem that, que ele fica em pé, sozinho. Stand up, ficar em pé. No futuro, né? Ele vai ficar em pé, sozinho. By itself. Olha aqui o som do A, não é um não. A, stand. Ill, will, it will, it will, itself. All right, I'll take it to the cleaners. Tudo bem, eu vou levá-lo à lavanderia. Dry cleaners, lava seco. Aqui você pode falar I, seguido de L. I'll. Ou I'll, sem o I. I'll take it. Eu usei o will e não going to, porque eu uso going to para falar de meus planos. Aqui eu estou tomando uma decisão no momento da fala. Eu estou conversando com a minha mulher e eu resolvi que vou levar o meu terno ao lava-seco. Eu usei will. I'll take it to the cleaners, Mr. Field answered. I can't understand why you always buy dark suits, Mrs. Field went on. Eu não posso entender por que você sempre compra ternos escuros. A senhora Field continuou. All, a língua lá no céu da boca, all, logo acima dos dentes frontais superiores, all, always, aqui é um Z, aqui é um S, always, suits. Why don't you buy a few light colored suits for a change? Por que você não compra? Why don't you buy? Alguns, a few, few, ternos de cores claras, for a change, para variar. Light colored suits are much nicer. Ternos de cores claras são muito mais bonitos. Nice, bonito, nicer, mais bonito. Eu não uso very. Eu posso dizer very nice, mas nunca com o comparativo eu vou usar very. Sempre much. Muito mais bonito. Much nicer. Eles te farão, they will make you, parecer mais jovem também. Younger. Olha o som do Y. Young. Younger. E não younger. Porque o G você não pronuncia, né? Você diz young, como em going. Da mesma maneira que você não fala going, você não fala young. Então aqui, young, engole o G. A parte posterior da língua, ela sobe, né, para você dizer o G, só que você não fala, deixa a língua lá. Young, aí sai um younger, too.
Perhaps they will. Talvez eles me façam parecer mais jovem, Mr. Field said. But they will get very dirty in London. Mas eles vão sujar muito em Londres. Get dirty. Ficar sujo. Eles vão ficar muito sujos em Londres. London. London. London air isn't exactly clean, and light colored suits will show all the dirt. O ar londrino não é exatamente exactly. E ternos de cores claras, light colored suits, vão mostrar, will show, all the dirt. Por que ele usou will aqui e não going to? Porque ele está fazendo uma previsão. Ele está prevendo que os ternos de cores claras vão mostrar toda a sujeira. Você usa going to para falar de seus planos. I'll have to have them cleaned once a month. Eu terei que mandar lavá-los uma vez por mês. I'll have to. Terei que. Mais uma previsão. Have something cleaned. Mandar lavar algo. Have something cut. Mandar cortar algo. Por exemplo, vou mandar cortar meu cabelo. I'm going to have my hair cut. Once a month. Aqui você fala o número 1, com a pontinha da língua lá no palato, logo acima dos dentes superiores. One. Depois fala um S. Once a month. Aqui também o N vai lá em cima, no palato, na pontinha da língua. Man. Exatamente quando você fala homem. Man. Caneta. Pen. O N lá em cima, depois sopra o TH. Month. Senão fica aquele N de longo. Não é isso. Man. Month. That's better than once a year. Isso é melhor que uma vez por ano. Than. Better than. Se fosse então com um E aqui, né? T-H-E-N, eu diria than. Aqui, than once a year. A senhora Field respondeu. Mrs. Field replied, dark suits get just as dirty, but they don't show it. Ternos escuros sujam tanto quanto, mas eles não mostram. A sujeira não aparece. Dark suits get dirty. Sujam. Just as. Tanto quanto. Exatamente. Se você tirar o just para entender melhor, vejam. Get as dirty. Ficam tão sujos. E eu entendo quanto os de cores claras. E esse just está enfatizando. Ficam exatamente, né, tão sujos quanto. But they don't show it. Eles não mostram o quê? A sujeira. They don't show it. That is why. Isso é porque. Ou é por isso. That's why. É por isso que, tem um that aqui, é por isso que eu os uso.
Mr. Field said, with a smile. O Sr. Field disse com sorriso. Então, na família aqui dessa estrutura, that is why, eu tenho that is when, é quando, that is where, that is how, that is who, ok? Answer these questions. Responda estas perguntas. Was Mr. Field's suit very clean? O terno do Sr. Field estava muito limpo. Were there any stains on it? Havia algumas manchas nele. On porque é sobre o terno, ok? Havia alguma. Were there any? Aqui uma question tag, aquilo que você afirma e depois pede uma confirmação lá no final. Question tag. There were dirty marks round the pockets too, weren't there? Havia marcas sujas em volta dos bolsos também. Não havia. Weren't there? Weren't there? Will Mr. Field take the suit to the cleaners? O Sr. Field vai levar o terno para a lavanderia? Quando eu falo cleaners, eu estou colocando aqui o nome da profissão, cleaner. Cleaner é quem limpa, quem lava. Apóstrofo S. Na frente eu entendo shop, loja do cleaner. E eu usei will porque eu estou pedindo a tua previsão. Você acha que ele vai levar ou não? Does Mr. Field always buy dark suits? Uma pergunta no presente simples. Does, colocando buy no presente. Ele sempre compra ternos escuros. Esse always, como usually, often, vai aparecer sempre antes do verbo. Do you always come here? Uma pergunta no tempo presente na forma negativa. A sua mulher não prefere? Doesn't his wife prefer light-colored suits? Uma pergunta no futuro com will na negativa. Won't light-colored suits show the dirt? Ternos de cores claras não mostrarão a sujeira? Uma previsão novamente. Uma question tag. Eu afirmo aqui e pergunto negando, pedindo uma confirmação. Light-colored suits have to be cleaned often, don't they? Ternos de cores claras têm que ser limpos frequentemente, não têm? Do light-colored suits show the dirt as much as dark ones? Ternos de cores claras mostram a sujeira tanto quanto ternos escuros? Mais uma question tag. Mr. Field prefers dark suits, doesn't he? O Sr. Field prefere ternos escuros, não prefere? Na letra B, vamos fazer perguntas com who, buscando o sujeito, buscando quem fez a ação. Então, eu não vou usar did para fazer uma pergunta no passado e não vou usar does para fazer uma pergunta no presente. Who told Mr. Field to have his suit cleaned? Quem mandou o Sr. Field mandar lavar seu terno? Who likes light-colored suits? Quem gosta de ternos de cores claras? Who prefers dark suits? Quem prefere ternos escuros? Who has his suits cleaned once a year? Quem manda lavar seu terno uma vez por ano?
Na letra C, perguntas com O, or. Was Mr. Field's suit clean or dirty? O terno do Sr. Field estava limpo ou sujo? Does Mr. Field always buy dark suits or light-colored ones? O Sr. Field sempre compra ternos escuros ou ternos de cores claras? Vejam aqui o advérbio de frequência always antes do verbo principal. Is the air in London clean or dirty? O ar de Londres é limpo ou sujo? Must a light-colored suit be cleaned once a year or once a month? Terno de cor clara deve ser limpo uma vez por ano ou uma vez por mês? Does Mr. Field wear dark suits because he likes dark colors or because dark suits don't show the dirt? O Sr. Field usa ternos escuros porque ele gosta de cores escuras ou porque ternos escuros não mostram a sujeira? Na letra D, perguntas com WH, pronomes interrogativos. What did Mrs. Field show her husband? O que a senhora Field mostrou a seu marido? Vejam que quando eu mostro algo para alguém e coloco esse alguém depois do verbo mostrar, eu não uso to. Vejam essas duas frases seguintes. She showed the suit to her husband. She showed her husband the suit. Whose suit was it? De quem era o terno? De quem, depois do de quem, você põe a coisa em questão. Whose suit? Terno de quem era ele? Em português, de quem era o terno? De quem é esta caneta? Whose pen is this? What did Mr. Field agree to do with the suit? O Sr. Field concordou em fazer o que com o terno? Vejam, com o que ele concordou? What did he agree with? What did he agree with? What did he agree to do? O que ele concordou fazer with the suit? Em inglês, eu tenho que começar a pergunta com o verbo auxiliar ou, quando eu tenho um WH, esse WH tem a prioridade. Então, eu não posso começar essa frase com with. Com o que ele concordou? Eu jogo a preposição lá para o final. What did he agree with? É como dizer, what are you talking about? O que está você falando sobre? What are you looking at? O que você está olhando para? What are you sitting on? O que está você sentado sobre? Why does Mrs. Field want her husband to buy light-colored suits? Por que a senhora Field quer que seu marido compre ternos de cores claras? Temos aqui um verbo muito especial, né? Want. Ele é diferente. O padrão dele é diferente. Vejam. Eu quero ir. I want to go. Eu quero que você vá. I want you to go. How often must a light-colored suit be cleaned? Com que frequência deve um terno de cor clara ser limpo?
How often does Mr. Field have his dark suits cleaned? Com que frequência o Sr. Field manda lavar seus ternos escuros? Why does Mr. Field prefer dark suits? Por que o Sr. Field prefere ternos escuros? Pergunte-me se ele deve mandar lavar seu terno. Pergunte-me por que ele deve mandar lavar seu terno. Então vamos fazer destas frases afirmativas, frases interrogativas. Ask me if he must have his suit cleaned. Must he have his suit cleaned? Ask me why he must have his suit cleaned. Why must he have his suit cleaned? Ask me if Mr. Field will take the suit to the cleaners. Will Mr. Field take the suit to the cleaners? Ask me when. When will he take it to the cleaners? Ask me if he always buys dark suits. Does he always buy dark suits? Ask me why he always buys dark suits. Why does he always buy dark suits? Ask me if he likes light-colored suits. Does he like light-colored suits? Why he doesn't like light-colored suits? Why doesn't he like light-colored suits? If a light-colored suit would get dirty in London, would a light-colored suit get dirty in London? Why it would get dirty? Why would it get dirty? Ask me if he will have to have his suits cleaned once a month. Will he have to have his suits cleaned once a month? Ask me how often he will have to have his suits cleaned. How often will he have to have his suits cleaned? Com que frequência ele terá que mandar lavar seus ternos? Ask me if dark suits show the dirt. Do dark suits show the dirt? Ask me why they don't show the dirt. Why don't they show the dirt?